Isso que você vai assistir agora é Instituto Licentia. E é o tipo de coisa que você vai encontrar na nossa plataforma de ensino. É só uma amostra, para você não pensar duas vezes. Venha para o Instituto Licentia. Olá pessoal, bom, hoje eu quero dar uma noção de tempo, de continuidade de tempo em relação às sociedades antigas e às sociedades perdidas ou míticas, como por exemplo a civilização hiperbórea, a civilização Atlante, o início das civilizações fundadas pelos deuses da Mesopotâmia, os Anunnakis. Então qual seria uma linha do tempo que nós podemos ter como base, como ideia, para saber quando essas civilizações perdidas começaram até o ponto que nós temos, digamos assim, o seu fim, que na verdade não é bem um fim, é o início das civilizações que nós temos hoje, atualmente, conforme nós vimos em uma das aulas anteriores sobre a continuação do povo da Hiperbórea, se espalhando lá do extremo norte da Rússia, da Sibéria, passando pelo Cáucaso, se espalhando pelos países nórdicos, chegando à Gália Francesa, chegando às ilhas da Inglaterra, Grã-Bretanha, ao Reino Unido. Então, evidentemente que aquilo que nós temos hoje como civilização tem uma origem e uma tradição, que muitas vezes é uma tradição até mesmo contrária, antagônica, uma tradição que faz uma espécie de contraponto à tradição que nós acreditamos que é a nossa única e real tradição, porque na verdade muitas vezes nós desconhecemos essas tradições. E essas tradições têm valores, ideias, ideologias, inclusive, incutidas nelas. Como a gente pode ver, por exemplo, o diálogo de Timeu e Crítias, que quando vai mostrar a batalha entre Atenas e Atlântida, fica bem claro que se trata de uma disputa entre um império monárquico e uma república, que eram dois conceitos ideológicos que já rivalizavam àquela altura, por volta ali de 350 a.C. Claro, a República Grega de Platão e a monarquia fundada por Poseidon de Atlântida, um império que estava além das colunas de Hércules, conforme vimos, e que se estendia até o extremo do Ocidente. Bom, e desde o quarto século da Antiguidade Grega, quando um conto sobre a ilha desaparecida da Atlântida foi evocado nos diálogos Timeu e Crítias de Platão para formar um contraponto à República Ideal de Platão, a postulação de terras ou culturas perdidas e remotas como pontos de referência para sistemas de valores e visões de mundo, passou a ser reconhecida como um tipo emblemático de formação de identidade, como na teoria da orientação sagrada de Geoffrey Kripal ou na orientalização de Gerd Bauman. De fato, como Martin Lewis e Karen Wigen apontaram em seu O Mito dos Continentes de 1997, a própria prática de distinguir espaços geográficos em relação a critérios tipológicos é uma das formas mais impactantes em que os humanos ordenam sua compreensão do mundo
e está intimamente ligada a paradigmas ideológicos. As terras, empiricamente perdidas ou mesmo míticas, imbuídas de características arquetípicas, estão, como o estudioso americano Jocelyn Goodwin demonstrou em seus estudos sobre os mitos da Hiperbórea e da Atlântida, entre os temas mais antigos e persistentes da história das ideias humanas a respeito das origens e do significado da vida na Terra, e até mais além. Isto é especialmente relevante na história do esoterismo e do ocultismo, ocultos ocidentais, sobre o qual Sumati Ramaswamy apontou, abre aspas, o ocultismo quase não tem sido escrutinado pelos estudiosos, e ainda assim isto é enormemente revelador dos trabalhos de perda que distinguem sua modernidade. A preocupação esotérica com os continentes perdidos tem sido amplamente depreciada, tanto por estudiosos profissionais quanto por estudiosos independentes, mas eles falham ou se recusam a considerar porque o ocultismo fetichiza os lugares perdidos. De fato, hoje é muito difícil você ver um estudo sério, acadêmico, se tratando dessas civilizações perdidas, ou que pelo menos levem a sério a existência dessas civilizações retratadas na mitologia grega e por outras culturas espalhadas pelo mundo. Parece que esse tipo de estudo ficou relegado à margem da ciência e foi abraçado por diferentes correntes esotéricas, especialmente nos últimos séculos e décadas. A autora que eu citei, Sumati Ramaswamy, é essa da imagem, e ela escreveu A Terra Perdida de Lemúria, essa obra que vemos aqui, Geografias Fabulosas, Histórias Catastróficas. Essa é a tradução do título que está em inglês, como podemos ver. Ela é professora de História da Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, membro do Conselho Consultivo Cluster de Excelência, Ásia e Europa em um Contexto Global. Ela é PhD e escreveu diversos livros sobre a mitologia da Índia e também essas terras perdidas, neste caso, a Lemúria. A corrente esotérica do século XX, conhecida como tradicionalismo, é um estudo interessante a esse respeito. O fundador do tradicionalismo, o francês René Guénon, que viveu entre 1886 e 1951, fundamentou uma dimensão considerável de sua doutrina em sua concepção particular das civilizações perdidas de Hiperbórea e Atlântida, que desempenhou um papel crucial na sua delineação a partir das correntes ocultistas predominantes da época e serviu de base para algumas de suas narrativas centrais e propostas de implementação de sua tradição, entre aspas. E nessa aula a gente vai analisar, contextualizar e destacar essa dimensão em particular do que René Guénon elaborou sobre a Hiperbórea e Atlântida, traçando as origens desse mito, sua influência no ocultismo moderno e buscando compreender a interpretação de René Guénon sobre esse assunto e também de outros autores que fazem parte desse contexto. Eu vou deixar abaixo da aula algumas fontes que foram utilizadas nesse trabalho. Você pode encontrar essas fontes e referências abaixo do vídeo da aula na plataforma do Instituto Licentia. Primeiramente, é preciso compreender como o mito grego de Hiperbórea e Atlântida chegaram ao ocultismo moderno. É indiscutível que tanto Hiperbórea quanto Atlântida têm análogos ou paralelos e mesmo precedentes em um número diverso de relatos culturais que estão fora das fontes gregas antigas, mas foi a partir das fontes gregas que eles adquiriram este nome, essa expressão, e ficaram de fato conhecidos ao redor do mundo. Jafé Arnold vai dizer que, um pouco ironicamente para o desgosto dos tradicionalistas, buscando sem dúvida paralelos ou antecedentes interessantes da Hiperbórea e da Atlântida em outras áreas,
como os mitos hindus, celtas ou ameríndios, como muitos autores fizeram, na verdade diverge em vez de nos aproximar do contexto do tradicionalismo do século XX. De fato, são as próprias circunstâncias e semântica do nascimento da Hiperbórea e da Atlântida em fontes gregas antigas que poderiam ter determinado, em grande parte, a vida que esses mitos teriam como em sua apropriação tradicionalista, ou seja, por René Guénon. O povo e as terras dos hiperbóreos e a Hiperbórea podem ser rastreados até os primeiros mitos gregos que datam do século VIII a.C., onde existiam num contexto mais amplo de utopias míticas e mitologização do passado, terras conhecidas e espaços geográficos desconhecidos. As primeiras fontes escritas discutindo Hiperbórea de forma explícita, porém, datam do século V a.C., com Heródoto, Píndaro, Simônides de Ceos e Helânico de Lesbos, que se referiram anteriormente, em sua maioria fontes perdidas descrevendo Hiperbórea por Hesíodo, Homero e Aristéas. Para todos esses relatos, os hiperbóreos eram um povo idealizado, com características superiores aos humanos contemporâneos, ostentando uma vida extremamente longa, ou mesmo imortalidade, imunidade a doenças, participação íntima no reino divino, etc. E a própria Hiperbórea era descrita como uma utopia de abundância e harmonia, a ser encontrada no norte, além de Bóreas, como a etimologia da Hiperbórea encapsula, ou seja, além do vento norte. Tanto os hiperbóreos quanto Hiperbórea eram habitualmente associados ao deus Apolo. Além dessas descrições básicas, a identificação precisa dos hiperbóreos e Hiperbórea variou ao longo do tempo, e é essencial reconhecer que, de acordo com a visão cosmológica dos antigos gregos, Hiperbórea existia ao mesmo tempo, no espaço compartilhado tanto pelo mundo real dos gregos, quanto por seu mítico mundo paralelo de deuses e super-heróis. O que é indiscutível, entretanto, é que a função de evocar Hiperbórea era fazer referência a um passado superior, como a Era de Ouro, de Heródoto, ou a uma civilização superior cuja utopia mítica estava posicionada em contraste com as realidades contemporâneas inferiores dos gregos. Em outras palavras, Hiperbórea servia como ponto de referência de identidade, como linhagem civilizatória, herança mitológica, confissão religiosa ou mesmo reivindicações territoriais. Particularmente notável a esse respeito é a tese de Timothy Bridman de que a identificação grega de hiperbóreos com os celtas era sintomática do processo de colonização grega e a justificativa da presença grega contínua em seu teatro ocidental de colonização. Tais histórias, mitos e lendas fantásticas se tornaram tão incrustadas na cultura grega e na consciência coletiva que mesmo dentro dos domínios da pesquisa científica e da investigação lógica, o mundo paralelo mítico grego nunca desapareceu. A Atlântida, por outro lado, tem uma fonte inconfundível: Platão. No Timeu Critias de Platão, Sócrates exige um exemplo de sua república ideal, a qual Critias surpreendentemente oferece uma história factual, supostamente contada ao legislador ateniense Solon, por um sacerdote egípcio, segundo a qual, 9.000 anos antes, o estado utópico de Atenas teria derrotado a telassocracia insular de Atlântida, contrastantemente distópica, localizada e finalmente afundada no Atlântico. A história de Atlântida é um caso claro de uma forma de orientalismo grego, ou mais especialmente de orientalismo platônico.
A história da Atlântida é projetada de volta à sabedoria egípcia antiga e superior sobre um evento que ocorreu 9.000 anos antes, e a Atlântida é apresentada como uma terra remota, estrangeira, personificando critérios tipológicos previstos para a contrarreferência grega. Pierre Vidal-Naquet sugere, com base na leitura dos livros 3 e 4 das Leis de Platão, que a descrição de Platão da Atlântida, como assemelhando-se a uma mistura de características persas e atenienses, é outra instância de referência simbólica sobre a necessidade de estabelecer um equilíbrio na constituição de regimes políticos. Nas palavras de Catherine Morgan, a Atlântida era um mito constitucional, paradigmático, que constrói um passado para assegurar a preservação de uma verdade que encoraja relações sociais funcionais em meio aos perigos da história cíclica. A Hiperbórea era um mito grego, muito antigo, que era facilmente incorporado aos mapas por meio da apropriação cartográfica, cuja preservação não dependia de transmissões textuais explicativas, e é bastante compreensível que a Hiperbórea e os hiperbóreos tenham sobrevivido da antiguidade em polêmicas de sabedoria antiga e tenham permanecido relativamente consistentes tanto em mapas ao longo da Idade Média como em numerosos manuscritos, na forma de um nome genérico para as periferias do norte. Na opinião de Godwin, Hiperbórea viria a fazer parte de uma tradição polar, maior na cultura ocidental, que contrariou o cristianismo ao postular origens e arquétipos do norte para a humanidade, ou pelo menos para os indo-europeus. A Atlântida, por outro lado, foi preservada por sucessivas gerações de platonistas e levada adiante pelos apologistas cristãos até o VI século da era cristã, quando Cosme Indicopleustes foi aparentemente o último autor a abordar a Atlântida em sua topografia cristã, após o que a Atlântida não se materializou em mapas europeus ou em quaisquer manuscritos conhecidos. Com a queda de Constantinopla e o recuo dos manuscritos gregos para Florença, a tradução de Marcílio Ficino do Critias de 1485 e sua explicação do desaparecimento da Atlântida com base no dilúvio bíblico, no espírito das narrativas de sabedoria antiga da Renascença, ressuscitaram a Atlântida por séculos. Em 1627, a Nova Atlântida, obra de Francis Bacon, evocou a Atlântida como uma visão utópica, cientificamente avançada e religiosamente liberal para um novo mundo, e em 1665, o famoso polímata jesuíta Athanásio Kircher colocou novamente a Atlântida no mapa. Como testemunho da natureza flexível e referencial desses mitos, tanto a Hiperbórea como a Atlântida não estavam, evidentemente, tão estritamente sujeitas aos processos disjuntivos da polêmica da Reforma e do Iluminismo, que lançaram inúmeros outros temas antigos na categoria de cesto de lixo do conhecimento rejeitado, pelo qual Walter Hanegraaff define o corpus referencial do esoterismo ocidental. Atlântida e Hiperbórea continuaram e de fato continuam a ser investigadas, tanto dentro dos contextos racionalista e esotérico-ocultista até os dias de hoje. De fato, as abordagens racionalista e esotérica da Atlântida têm se cruzado intimamente. Mas vamos falar agora do clímax da visão ocultista sobre Atlântida e Hiperbórea. É no ocultismo do século XIX que a germinação da Atlântida e da Hiperbórea encontrou sua trajetória que levaria ao tradicionalismo, emergindo no calcanhar do antiquarianismo generalizado da cultura francesa pós-revolução, do influxo para a Europa de textos religiosos das colônias orientais e do orientalismo generalizado. As visões de mundo ocultista francesas estiveram consideravelmente investidas na determinação de fontes e modelos antigos para suas histórias filosóficas e visões políticas de espírito sincrético.
o precursor mais significativo do ocultismo francês, Antoine Fabre du Olivet, formulou uma história universal de uma filosofia perene, cuja devoção periódica, providencialmente ordenada, começou com a primeira raça de Atlântida e dos Atlantes, cuja história teria sido preservada pelos egípcios, e inclui uma terceira raça de Bóreos, cuja pátria era o Norte Ártico. O tradicionalista Júlio Zévola insistiria mais tarde que Fabre d'Olivet foi o primeiro nesta época a sustentar a remota origem nórdico-ártica da raça branca, sua origem boreal ou hiperboreal, e que tal era genuinamente uma exposição de um ensinamento tradicional que ainda estava conservado nos círculos muito fechados com os quais ele estava em contato. Seguindo d'Olivet, recuperar o legado, a história e a localização de tais lugares e raças tornou-se uma ocupação principal das práticas ocultas francesas, desde as mesas espíritas a viagens astrais e construções estudiosas de narrativas de sabedoria antiga. A situação de Atlântida e de Hiperbórea como pivôs nas histórias cíclicas das raças e da sabedoria primordial foi um dos legados essenciais do ocultismo francês, que por sua vez foi renovado e ampliado sem precedentes pela teosofia. A ideóloga líder da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, tornou-se a contribuinte mais influente da atlantologia ocultista e da mitologia hiperbórea nesse contexto. Blavatsky colocou Platão em uma linha de sabedoria que remontava à Índia e, portanto, procurou correlacionar a Atlântida de Platão com as fontes orientais conhecidas por ela, e desenvolver um esquema de centros continentais e raças raízes não totalmente diferente, mas vastamente mais complexo do que os dos ocultistas franceses. A visão de Blavatsky sobre a Hiperbórea e Atlântida atingiu seu clímax formativo em sua Magnum Opus de 1888, A Doutrina Secreta, na qual Blavatsky primeiro alegou que a Hiperbórea e os hiperbóreos seriam o segundo centro continental e a segunda raça raiz, e Atlântida e os Atlantes seriam a quarta, mas complicou e qualificou este esquema seguindo o precedente estabelecido pelo comentário a Platão do revolucionário francês Jean-Sylvain Bailly, postulando uma Atlântida hiperbórea original, uma pátria ário-atlante pré-dividida. As narrativas continentais e raciais de Blavatsky foram, por sua vez, elaboradas por William Scott Elliott, que junto com Charles Webster Leadbeater e Annie Besant se tornaram os mais proeminentes teosofistas de segunda geração, cuja colaboração rendeu o volume seminal sob o nome de Scott Elliott, A História de Atlântida e a Lemúria Perdida. Informado por consultas aos reinos etérico e astral, a história de Atlântida mencionava Hiperbórea apenas 2 vezes de passagem, enquanto o prefácio, escrito por uma das principais figuras que ligam a primeira e segunda gerações teosóficas, Alfred Percy Sinnett, elogiou as elaborações do livro sobre a civilização Atlante como a chave, cuja decadência e desaparecimento final é, por sua vez, tão instrutiva quanto sua ascensão e glória. Rudolf Steiner, que rompeu com a teosofia para fundar a antroposofia, igualmente deu maior ênfase aos nossos antepassados atlantes, entre aspas, que, embora ainda em 4º lugar, foram os antecessores mais diretos da grande massa da humanidade, cujo legado podia e devia ser reacendido ao contrário dos distantes hiperbóreos não humanos, dos quais pouco ou nada resta. Os modelos ocultistas e teosóficos franceses anteriores foram variados por Gerard Encausse, também conhecido como Papus, que cofundou a Ordem Martinista, na qual René Guénon seria iniciado, e foi primeiro um membro da Sociedade Teosófica, antes de ele, nas palavras de Godwin, dominar a cena ocultista francesa, impulsionado pela ambição de se juntar, depois controlar,
toda a sociedade e ordens secretas. Pappus organizou a raça boreana de Olivet, as raças raízes da teosofia e a, abre aspas, colônia Atlante, que, após a grande catástrofe, transmitiu as altas verdades da iniciação a outras raças, fecha aspas, em uma evolução intelectual coroada por uma ciência e uma tradição, sob as aparentes diferenças, das quais, nas palavras de Pappus, sempre se encontra uma unidade que só o iniciado é capaz de captar em toda a sua integridade. Outra vertente relevante do ocultismo francês interessado no mito Atlante foi a maçonaria francesa, especificamente a militantemente antissecular Sociedade Errant du Val d'Or, ou Santuário do Vale de Ouro, na qual René Guénon estaria também envolvido e cujos objetivos incluíam a demonstração das origens do cristianismo da mítica Atlântida e a reconstrução de uma tradição sagrada universal. Uma figura particular deste grupo, Paul Lecour, com quem Guénon polemizava amplamente, foi um dos atlantologistas mais entusiasmados e influentes do século XX, que fundou a Sociedade de Estudos Atlânticos em 1926 e a revista Atlantis em 1927, numa busca de redescobrir e reafirmar o significado primordial da tradição Atlante e até mesmo da Atlântida hiperbórea para uma tradição ocidental. Tanto as narrativas ocultistas francesas quanto as narrativas teosóficas da Hiperbórea e da Atlântida foram distinguidas por várias características essenciais que são indispensáveis para entender René Guénon e o tradicionalismo depois disso. Primeiramente, Hiperbórea e Atlântida foram situadas como pontos na história cíclicas correspondentes à mudança da consciência humana e dos paradigmas. A inclusão de ambas como pátrias ou raças raízes nestas narrativas e até mesmo sua fusão por alguns autores em Atlântida Hiperbórea foi uma inovação genuinamente sincrética. Ainda mais relevante, como veremos, foi o acento progressivo dessas correntes sobre a Atlântida como um legado de sabedoria ancestral mais acessível ou mais direto, particularmente para o Ocidente. Em segundo lugar, Hiperbórea e Atlântida foram, nestas narrativas, principalmente pontos de referência, ou, na formulação de Olav Hammer, historiografias esotéricas, mas fortalecendo apelos à tradição. Em terceiro lugar, estas narrativas estavam inseridas no orientalismo da época, invocado pelos ocultistas ocidentais de diferentes maneiras, como fontes remotas de sabedoria que haviam sido perdidas ou, no mínimo, escondidas no Ocidente, mas que agora podiam ser recuperadas. Embora o orientalismo tenha sido parte integrante das narrativas e discursos esotéricos desde a antiguidade, a disponibilidade de novos textos orientais estimulou um novo surto comparável em magnitude ao das narrativas da sabedoria antiga construídas em torno da recuperação de textos platônicos, herméticos e vários textos mágicos da Renascença. No contexto ocultista do século XIX, a recuperação desses legados foi tentada por dois meios principais: a consulta e a incorporação sincrética de fontes filosóficas e religiosas antigas, especialmente as novas fontes não ocidentais disponíveis, ou através de práticas ocultas, como a clarividência, as sessões espíritas, a canalização, projeção astral e as operações numéricas ou linguísticas mágicas. Os argumentos e negociações entre estes meios de acesso à sabedoria foram pontos cruciais de diferenciação entre as correntes. As interpretações obtidas foram integradas em várias versões discutidas de uma tradição perene, na qual Hiperbórea e Atlântida tinham sido interpretadas de forma variada,
mas lugares referenciais, essenciais na transformação histórica da humanidade até o ocultismo contemporâneo. Na miríade de areias ocultas movediças, tais referências mítico-historiográficas formaram linhas claras de distinção entre grupos. O fundador do tradicionalismo, René Guénon, passou quase 2 décadas de sua vida adulta intimamente imerso nesses meios ocultistas, e sua demarcação de, abre aspas, tradição, fecha aspas, era inseparável de sua disputa por seus precedentes, incluindo os da Hiperbórea e Atlântida. Quando publicou seu primeiro livro, em 1921, Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus, René Guénon, de origem católica, já tinha um vasto registro de filiações em organizações ocultistas, incluindo a Escola de Estudos Ocultistas de Papus, iniciação na Ordem Martinista, um papel de secretariado no Congresso Espírita Maçônico de 1908, fundação da Ordem do Templo Renovado, consagração na Igreja Gnóstica Universal, iniciação em uma fraternidade Sufi, Sradili, iniciação na Loja Tebas, da Grande Loja Maçônica da França, e filiação ao Hierrin du Val d'Or, a Sociedade do Vale do Ouro, além de numerosos outros grupos, ao lado dos quais Guénon contribuiu fortemente para uma ampla gama de revistas ocultistas e até mesmo anti-ocultistas. É muito claro que Guénon estava mais do que intimamente imerso no contexto ocultista do seu tempo e que este constituía o principal ponto de referência de suas deliberações intelectuais. Guénon deixou fisicamente este contexto para o Cairo em 1931, onde viveria o resto de sua vida como muçulmano sufi praticante, mas manteve imensas correspondências e contribuiu regularmente para publicações na Europa até sua morte em 1951. Em seu primeiro livro, Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus, Guénon se lançou contra os teosofistas, já na introdução denunciando o teosofismo de Helena Blavatsky como permeado pelo sentimentalismo peculiar dos ocidentais, chamou de pseudo-mística e pseudo-religião. Logo em seguida, ele viria a lançar sua maior polêmica contra a teosofia, o livro Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião, escrito por Guénon em 1921. Foi ali que ele apresentou seus primeiros breves comentários sobre Atlântida. Primeiro, René Guénon zombou da história de Leadbeater de que o Mahatma, ou mestre, de Helena Blavatsky, que era chamado Moriá, ela mesma, Helena Blavatsky e Olcott, haviam sido encarnados alguns milhares de anos atrás na Atlântida, e depois afirmou que a história da Atlântida e a Lemúria Perdida de Scott Elliott e as narrativas cíclicas da teosofia em geral são basicamente apenas uma caricatura absurda da teoria hindu dos ciclos cósmicos, e suas investigações de clarividentes seriam ficção inconsistente, que se assemelha bastante às invenções e descobertas da ciência moderna, segundo as palavras do próprio Guénon. Ele criticou métodos ocultistas usados pela teosofia para tratar o assunto de Atlântida, com as obras Oriente e Ocidente, de 1924, e Crise do Mundo Moderno, de 1927, os princípios fundamentais do tradicionalismo de René Guénon foram mais ou menos estabelecidos. E então, ele utilizou o termo hindu Kali Yuga, o amanhecer do fim do ciclo cósmico atual, para um novo, que, segundo ele, só poderia ser alcançado pela assimilação de doutrinas tradicionais ausentes no Ocidente. Em contraste com a teosofia, Guénon insistia no caráter pessimista da época, enfatizando a gravidade da realização da fatalidade iminente sobre o inevitável nascimento de um novo ciclo. Guénon viveu o contexto da Primeira Guerra Mundial, e de certa forma, esse não era um pensamento raro no período pós-guerra.
A parte da visão e das ideias tradicionalistas de René Guénon, cabe ver a questão da Hiperbórea e da Atlântida. Nós continuaremos com esse assunto na próxima aula. Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do curso A Outra História do Mundo. Venha conhecer o Instituto Licentia. Essa aula que você acabou de ver é apenas a aula de número 17. Tá? São dezenas de aulas. O curso é bastante completo, inclusive essa aula que você viu agora, ela é dividida em duas partes. Então nós vimos a primeira parte aqui abertamente. Eu quis trazer esse conteúdo aqui no Além da Nuvem para você entender o nível da profundidade dos estudos do Instituto Licentia de Educação. Claro, para você ter o conhecimento completo dentro de uma linha de estudo, é necessário que você faça todas as aulas do curso em sequência. Acompanhe também as aulas ao vivo, que são complementares e ajudam você a tirar dúvidas e a entender melhor o conteúdo. Esse curso está na plataforma de ensino do Instituto Licentia de Educação, institutolicentia.com. Você pode adquiri-lo aqui. É o primeiro curso que vai aparecer para você. Ele está numa promoção que vai até o dia 10 de maio, de R$ 399 por R$ 299, em até 12 vezes no cartão. E nós estamos ainda com um cupom de desconto, uma promoção para você que se matricular agora. Entrando aqui na página de pagamento da nossa plataforma, não se preocupe, é uma plataforma 100% segura para você poder se matricular e estudar conosco. Clica aqui em cupom de desconto e escreve lá, Licentia 20. Aplicou, você ainda ganha 20% de desconto. Então de R$ 399 ela vai sair por R$ 239,99, podendo ser parcelada em até 12 vezes no cartão. Basta você fazer o seu registro e fazer a compra normalmente aqui pelo site do institutolicentia.com. Uma outra opção que você tem também é clicando em todos os cursos e acessando os pacotes Ouro, Prata e Bronze, além do pacote Licenciado Ad Eternum Vitalício. Clicando em cada um desses pacotes você vai ver os cursos que estão incluídos no caso, e uma opção que está bem em conta é o pacote Bronze, que tem quase R$ 1.300 em cursos por apenas R$ 350 em até 12 vezes também. Então aproveita lá e se inscreve no Instituto Licentia de Educação. Aproveite as promoções. Então venha para o Instituto Licentia de Educação, onde a tradição é renovada.